Bom dia, bom dia. Espero que vocês estejam bem. O assunto de hoje é um pouco aqueles assuntos que dão uma sensação ruim, tá? Já estou avisando, mas você é sensível, sai do vídeo. Apesar de ser um assunto muito necessário, tá? Que é sobre o quê? Violência contra criança e adolescente. Eu participei de uma live esses dias pra trás e aí eu fiquei pensando, tipo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer né? E aí a gente vai dialogar um pouquinho em alguns vídeos sobre isso, tá? E aí eu vou trazer alguns dados estatísticos que eu pesquisei durante preparação para a live, né? Que a gente ia falar um pouquinho sobre os dados gritantes disso. E por isso que eu tô falando que é um assunto que dá enjoo, né? Porque eu me senti muito mal quando eu li sobre isso. São dados muito impactantes. Então, só para vocês compreenderem um pouquinho, para a gente começar a conversa, de acordo com o Ministério da Mulher e da Família, isso no dia 18/5/2020, das 159 mil registros do ano de 2019, no Disque 100, 86,8 mil eram sobre criança e adolescente, sobre violência contra criança e adolescente. Desses, 11%, que é cerca de 17 mil, era sobre violência sexual. É muito, muito gritante isso, gente. São 17 mil crianças e adolescentes. E é muito complexo a averiguação dessas coisas. Por isso que é muito importante que nós possamos agir como sociedade. Tem uma frase que eu li uma vez que eu achei muito interessante, que fala que nós todos somos responsáveis pela criação de crianças e adolescentes. Quando eu falo que nós todos somos responsáveis, se você estudar um pouquinho sobre a criança, sobre o neurodesenvolvimento, você vai perceber que tem uma fase que ela te imita. Não necessariamente imita pai e mãe. Ela imita o que ela vê. Então, por isso que a gente costuma comentar que quando a criança vive num lar violento, ela reproduz violência. Quando ela tá num lar que tem machismo, que tem qualquer tipo de discriminação, ela vai reproduzir isso. Então, nós somos os espelhos para as crianças. Então, é muito importante que a gente realmente repense as nossas ações e as nossas falas diante das crianças e dos adolescentes, né? Bom, além disso, alguns dados falam sobre durante a pandemia. A maioria desses registros, quando você olha, eles são melhor detalhados até 2019. Antes de 2020, com o início da pandemia, a gente teve uma queda muito brusca no número de denúncias. A gente tem crianças que agora estão presas em casa 24 horas com possível agressor, tá? Por que possível agressor? Porque 70% dos agressores são parentes. A maioria dos abusos acontecem dentro de casa. Dentro da casa do agressor, dentro da própria casa da criança, dentro da casa de um vizinho. E os dados também indicam que só 10% dos casos de abuso são notificados. E aí, quando só 10% é notificado, isso é um dado gritante, porque, segundo os dados, uma criança é abusada a cada 20 minutos. Se a gente fala que isso é 10%, isso quer dizer que os dados são 10 vezes piores, ou seja, uma criança é abusada a cada 2 minutos. Percebe o tanto que isso é sério? E quando a gente fala em abuso, não é só abuso da penetração em si, sabe? Passar a mão. Existem formas de abuso sexual
e eu não vou detalhar isso porque isso me dá repulsa, né? Mas é importante que a gente converse com as nossas crianças. É importante que nós, como pais, como adultos, não deixe um outro adulto pôr a criança sentado literalmente no colo, entendeu? Põe sentado na perna, olhar quando a criança tá brincando com alguém, onde que essa pessoa passa a mão, explicar pra criança que qualquer adulto não pode sair passando a mão nela, entendeu? Que tem partes do corpo que são íntimas. Isso tudo ajuda. E principalmente nós que somos os responsáveis, conversar com a criança de como foi o dia dela, para que ela nos conte, porque a criança, gente, ela vive o presente. Tanto que vocês podem, quem tem criança em casa sabe disso. Até determinada idade, ela não sabe o que é amanhã, o que é daqui uma semana, isso tem que ser treinado com ela. Ela vive o presente. Ela não tem muita noção de passado e futuro. Então, às vezes, aquele abuso aconteceu e criança perdoa, gente. Aí o abusador pede perdão, conversa, e ela desanuvia aquilo né? E a criança, ela pode pedir socorro de várias formas, e a gente não enxergar isso. Não é só ficar calada no canto, trancada no quarto. Ela pode pedir socorro de outras formas, entendeu? Então, às vezes a gente acha que é uma criança excepcional, ela é muito boa, não sei o quê. Na live, a Gigi, né, que foi a nossa companheira da live, que a gente trocou ideias, ela falou que a maneira como ela pediu socorro foi sendo a melhor aluna da turma. Ela tentava ser a melhor em tudo justamente por causa do abuso. Então, conversar com as nossas crianças e adolescentes é muito importante. E saber ouvir. A gente tem mania de achar que a gente sabe, nós somos os donos da verdade, nós somos mais velhos, etc. E isso não é verdade, né? Então a gente tem que ter esse olhar. E outro dado, tipo, muito gritante, que eu achei que, né? Numa reportagem do dia 1º de 4 de 2021, do jornal O Globo, comentou sobre a quantidade do aumento da exploração sexual infantil nas estradas. Eu fiquei horrorizada, porque aumentou 50% em relação a 2018. Gente, 50%. Aumentou, não diminuiu, aumentou 50%. E eles fazem mapeamento, né, dos pontos, a Polícia Rodoviária Federal. E no mapa tem 3.651 pontos. E isso provavelmente não são todos. E isso é o mais assustador, entendeu? Tem gente colocando criança para se prostituir. E tem gente que paga por isso, que é mais nojento e mais repulsivo. Então, assim, a gente tem que ter um olhar para as nossas crianças, sabe? Eu sei que a sala de aula tá fazendo muita falta, porque muitas vezes era um local de fuga, né? Aquela criança, e era um local que às vezes o professor ou alguém percebia que tinha alguma coisa errada, e elas não têm esse refúgio agora. Por isso que nós, como sociedade, a gente tem que ter um olhar para todas as crianças, entendeu? E um olhar diferenciado, porque eu percebo que a gente julga muito quando uma criança faz birra, que é uma coisa natural do desenvolvimento dela. Mas a gente não julga o adulto que não compreende essa criança, que não agacha e olha no olho dela, que não tenta conversar. A gente não julga esse adulto. E quando eu falo julgar, não é chegar e falar, que você quer dizer. É conversar e mostrar que existem outras formas. Lógico que muita coisa é treinado, você não muda do dia pra noite, a educação infantil é muito complexa. Mas a gente precisa começar a pensar um pouquinho sobre isso e estudar principalmente sobre isso.